Quando a gente pensa em emagrecimento, esse emagrecimento ele vai muito além da balança. Quando eu penso em emagrecimento, eu preciso olhar para os sintomas que vocês trazem. Eu preciso olhar para como estão os exames de vocês. Então eu quero que você entenda. Caramba, o meu emagrecimento, ele vai muito além de peso na balança. O meu emagrecimento, eu preciso olhar ele de forma integrada. A minha saúde, ela precisa ser avaliada de forma integrada. Então, no nosso caso clínico de hoje, nós vamos falar sobre uma mulher de 31 anos que me procurou com o objetivo do emagrecimento e ela se queixava muito de cansaço, falta de disposição, falta de energia. Então, eu sempre envio um questionário onde eu pergunto, né? Qual é o seu objetivo hoje? O objetivo dela era emagrecimento, melhora da autoestima, melhora do condicionamento e da disposição. O que eu acompanho de mulheres que chegam até mim dizendo, Lari, eu sinto muito cansaço, eu estou muito cansada, não está no gibi. E hoje eu quero que você entenda, se você quer emagrecer e você tem muito cansaço, esse cansaço está te indicando que tem alguma coisa que precisa ser cuidada, alguma coisa que precisa ser investigada, avaliada, e é isso que eu quero que você saia daqui entendendo. Quer emagrecer hoje, sente muito cansaço? Ao que esse seu cansaço pode estar relacionado? O que na sua rotina alimentar que pode estar te deixando ainda mais cansada? Então, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. E quero que vocês entendam, caramba, esse é o meu caso. Nossa, super me identifico. Tenho esses sintomas para que vocês entendam que tudo isso é muito comum, mas não é normal, que é o que eu sempre falo aqui para vocês. Vocês precisam parar de normalizar sintomas que estão comprometendo o emagrecimento de vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou Larissa Valença, nutricionista especialista em emagrecimento feminino e idealizadora do MCI, um método que ajuda mulheres como você a emagrecer, aumentando a disposição, né, sem passar fome, através da regeneração metabólica. Então, para quem está assistindo aí pelo YouTube, já curte esse vídeo, já começa a seguir, se você não está seguindo ainda o canal, já envia esse vídeo para outras mulheres que você conhece que quer emagrecer, que sente muito cansaço, que eu quero que vocês saiam daqui entendendo hoje o que precisa ser cuidado, modificado na rotina de vocês, que pode estar influenciando, interferindo diretamente nesse cansaço, nessa falta de energia, nessa falta de disposição. Então, vamos lá começar o nosso caso clínico. Mulher, 31 anos, o objetivo, emagrecer, melhorar a disposição, melhorar o condicionamento. E aí, a primeira coisa que ela me traz é a rotina dela atual, né? Ela ali, eu sempre pergunto, o que você tem comido na tua rotina, no teu dia a dia? Então, ela tinha aí uma ingestão média de 1,5 litro de água, já vemos que não é a melhor das ingestões de água, consumia fruta mais ou menos 2 vezes na semana, legumes 2 vezes na semana, não faz muito feijão, não tem muito hábito de comer feijão, apesar de gostar muito de feijão, estava comendo doce todos os dias e se exercitava, fazia aí hidro 2 vezes na semana e tentava manter uma rotina na academia. Porém, ela diz que ela não consegue ter constância na academia. Por quê? Ela se exercitava no horário do almoço, do trabalho, mas ela disse que o cansaço estava tão grande que ela acabava não conseguindo. Ela levava a roupa para o trabalho, mas acabava não conseguindo manter essa frequência de exercício físico. Então, o objetivo dela era fazer a hidro 2 vezes, era fazer a musculação 5 dias na semana, mas não estava conseguindo ir por falta de energia. Ela dizia para mim, Lari, eu levo a roupa, mas eu não tenho a menor disposição, eu não tenho a menor energia. E de medicamento, a única coisa que ela estava utilizando ali era o anticoncepcional. E ela não tinha exames de rotina. Então, ela veio, né, para esse primeiro momento sem nenhum exame. Então, o que eu quero que você entenda? Talvez hoje você não tenha um exame de rotina, você não tenha um exame onde eu consiga olhar e te ajude a entender sobre o seu cansaço, sobre a sua fadiga, sobre a sua falta de disposição. Às vezes, o cansaço ele está ligado à deficiência nutricional.
deficiência de vitamina B12, uma anemia, uma ferritina mais baixa, uma vitamina D mais baixa. Então, tudo isso pode fazer com que você sinta muito cansaço. Porém, muitas vezes vocês chegam com os sintomas, mas não tem exame e tá tudo bem. Eu quero que você entenda que mesmo que você não tenha hoje um exame de rotina, tá tudo bem. A gente consegue melhorar muito dos sintomas e consegue começar a alcançar o seu emagrecimento, mesmo que hoje você não tenha nenhum exame de rotina. Porque muitas vezes no processo de emagrecimento, vocês vão colocando empecilhos. Ah, mas eu não faço exame há anos. Ah, mas eu não tenho plano de saúde para fazer exame. Ah, eu não consigo marcar uma consulta. Tudo bem. Dá para a gente conseguir ter melhora na tua saúde, nos teus sintomas, alcançar o seu emagrecimento, mesmo que você hoje chegue sem nenhum exame aqui. A gente vai mexer nessa alimentação, que foi o que eu fiz com ela. A gente vai mexer nessa alimentação, a gente vai entender a tua rotina, a gente vai construir uma melhora nessa alimentação e nessa rotina, mesmo sem você ter exames. Então, ela trouxe para mim um exame muito tempo depois, né? Depois de um longo tempo de acompanhamento, e a gente conseguiu ter um ótimo resultado, mesmo sem o exame. Eu já adianto para vocês que esse caso é o caso de uma mulher que voltou 2 meses e meio depois com menos 6 quilos. Você tem ideia hoje do que é conseguir perder 6 quilos em 2 meses e meio? Recuperando a tua disposição, recuperando o teu condicionamento, melhorando a tua autoestima. Quem aí não quer alcançar essa mudança na qualidade, no estilo de vida, na realidade, gente? 6 quilos em 2 meses e meio, sem olhar para um exame dela. Como isso? Mexendo nessa rotina alimentar, ajustando essa rotina alimentar. É isso que você precisa entender hoje. Se o seu objetivo é emagrecer, precisamos fazer mudanças na sua rotina, mudanças de dentro para fora, para que você consiga dar ao seu corpo os nutrientes que ele está precisando para alcançar essas mudanças, corrigir ali todos esses sintomas que você vem sentindo para melhorar isso tudo. Então, ela chegou com o intestino, ela se queixava de um intestino que tinha muitos gases, ela ia ao banheiro todos os dias, mas ela sofria muito com gases de extensão abdominal e intercalava constipação com diarreia. Então, era aquela mulher que alternava prisão de ventre com diarreia. Ela ia ao banheiro todos os dias, mas alternava constipação e diarreia. Então, eu já te adianto, se você faz cocô todo dia, mas tem constipação, diarreia, gases de extensão abdominal, já temos um problema aí. Já temos aí algo que está errado. Já tem aí um dificultador, a tua saúde não está boa. Não é normal um dia você ter diarreia, um dia você ter prisão de ventre. A gente tem que cuidar dessa rotina alimentar para conseguir fazer melhora nisso tudo. Então, vamos à alimentação dela. Ela de manhã acordava e comia aí um misto quente. Um misto quente com um café com adoçante. Então, quando a gente fala de alguém que está comendo misto quente, a gente tem uma pessoa que está comendo o quê? 2 fatias de pão, uma fatia de queijo, uma fatia de presunto e um café com adoçante. Era o café da manhã dela. Por volta de 10 horas, ela estava tomando um cappuccino de doce de leite. Quando dava umas 11h30, era o horário de almoço dela. E aí o almoço dela do dia que ela tinha escrito para mim: arroz, frango à parmegiana, sorvete com brownie, né? Já vemos ali o doce entrando bem nesse almoço. Depois, por volta de 5 da tarde, ela lanchava de novo uma cápsula ali de alpino. Quando dava 19 horas mais ou menos, ela comia mais alguma coisa. E aí, essa alguma coisa era o quê? Uma pipoca. 9h30 da noite, arroz, carne de panela, aipim, suco de maracujá e tangerina. Então, a gente observa o quê? Quando eu perguntei para ela sobre o consumo de frutas, ela comia frutas 2 vezes na semana. Ela gostava de feijão, mas quase não comia feijão na rotina alimentar dela. Legumes, ela também comia 2 vezes na semana. Então, a gente identifica aí que é uma mulher que ela está tendo o quê? Um consumo de doces muito grande, bastante pão, ela comia pão no café da manhã, pão no lanche da tarde, um consumo de legumes muito baixo, né? No almoço dela não tinha legumes, arroz, frango à parmegiana, sorvete. Um consumo muito grande de doces. No almoço ela almoçou e tomou brownie com sorvete.
Depois, 7 horas, ela comeu pipoca doce. Depois, no jantar, ela tomou suco, comeu a tangerina. Então, o que a gente identifica? É uma mulher que quer emagrecer, que está sem energia, está sem disposição e está com uma alimentação pobre. Pobre em nutrientes, pobre em fibras. Essa falta de nutrientes, essa falta de fibra, pobre em frutas. Então, quantas vezes isso acontece na rotina de vocês? Quantas de vocês não gostam de fruta, mas quase não têm comido fruta na rotina? Ela gostava de fruta, mas comia fruta 2 vezes na semana. Ela gostava de legumes, mas comia legumes 2 vezes na semana. Ela gostava de feijão, mas quase não cozinhava feijão. Então, quantas vezes vocês gostam de determinados alimentos, mas não inclui isso na rotina alimentar de vocês? E por quê? Por falta de hábito. Sabe aquela coisa de, saiu da rotina? Nem, nossa, eu comeria, eu faria. Foi isso que a gente fez na rotina alimentar dela e que já fez com que ela conseguisse emagrecer 6 quilos em 2 meses e meio. Eu não vi um exame dela. E ela conseguiu emagrecer 6 quilos sem ver um exame, melhorando essa rotina alimentar.